Existem maneiras corretas de corrigir outros crentes e maneiras erradas de corrigir outros crentes. Então, qual é a diferença? Romanos 14:13 diz: Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqui está John Piper explicando o significado deste ponto em um sermão de 2005. Vamos ouvir. Tu, porém, por que julgas teu irmão? O termo julgar, conforme o que acabei de ler em Romanos 14:10, pode significar duas coisas. Primeiro, não critique seu irmão sem manifestar fortes afeições de amor fraternal por ele. Você pode ver como estou dizendo isso porque estou deixando espaço para todos os textos que dizem para corrigir um ao outro, admoestar um ao outro, repreender um ao outro. Você tem que julgar se vai obedecer à Bíblia. Mas este texto tem que significar algo quando diz não nos julguemos. E a primeira coisa que estou captando é a palavra irmão. Veja o destaque em teu irmão. Por que você julga teu irmão? Em outras palavras, tenha cuidado aqui para que quando você se comprometer a fazer alguma correção, alguma admoestação, alguma repreensão, deixe a fraternidade estar em tudo, não um espírito de condenação. Criamos uma palavra para essa coisa ruim: criticar. De onde vem essa palavra? Todo mundo sabe que existe um momento certo para corrigir alguém e dizer que está fazendo algo um pouco estúpido. E há uma maneira e um momento de fazer isso. Um momento errado pode irritá-lo e o encher de amargura. A Bíblia diz, em Mateus 7, de 1-5, primeiro tire a trave do seu próprio olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. As traves nos olhos tornam-se um impedimento para agir como cirurgiões cuidadosos nos olhos de alguém. Você espanca as pessoas até a morte enquanto tem as traves penduradas em seus olhos. Eu queria convidar você para imaginar essa imagem. Alguém diz: desculpe-me, há um cisco em seu olho. Mas em vez de ajudar, essa pessoa critica e ataca com a trave em seu próprio olho. Provavelmente, as pessoas estavam sorrindo quando Jesus usou essa parábola, mas acabaram se sentindo condenadas por suas próprias atitudes. Portanto, creio que o primeiro significado de não julgar seu irmão é este: não critique seu irmão sem uma declaração manifesta de afeto fraterno por ele. Se você não tem afeto fraterno, então você tem um grande problema. Aqui está o segundo significado. Acredito que significa, além disso, não tratá-los como incrédulos. Não faça um julgamento final sobre eles. Não diga a um irmão: você não pode ser cristão, você não é cristão. Agora, aqui está o que eu acho que significa julgar, desprezar em Romanos 14:10, eu vou ler novamente. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Entendo que Paulo quer dizer: não trate seu irmão sem afeição fraternal por ele. Você revira os olhos, estala a língua e vira a cabeça. E tudo na sua linguagem corporal é desdenhoso, depreciativo e desrespeitoso. E eu tenho que dizer para você, não há nada de amor fraterno nisso. E assim, acho que a palavra irmão em Romanos 14:10, repetida essas duas vezes, destina-se a despertar a afeição que suaviza. Uma afeição que acalma. Uma afeição que nutre qualquer correção que precisamos fazer um ao outro. O comando é claro: não julgue, não despreze seus companheiros crentes, tratando-os como se fossem incrédulos, ou criticando-os sem afeição fraternal por eles. Em outras palavras, quando o julgamento for necessário, faça da maneira que Paulo disse para fazer em Gálatas 6:1-2. E faça da maneira que Jesus disse para fazer em Mateus 7:5. E eu vou ler novamente para vocês. Aqui está a forma como Paulo interpreta o comando de Jesus. Ele diz: irmãos, se alguém for pego em alguma transgressão, então o que ele está dizendo aqui é: há motivo para correção.
vós que sois espirituais. E você que está me ouvindo pode pensar que ser espiritual vai te encher de orgulho. Mas veja, não é espiritual estar cheio de orgulho. Observe o efeito disso no que Paulo diz logo a seguir, e eu continuo a ler Gálatas 6:1. Paulo diz: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também condenado. Em outras palavras, cuide da trave em seu próprio olho. E aqui estão as palavras de Jesus em Mateus 7:5. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Se você quiser investir alguma energia emocional no conflito, lide consigo mesmo 99% do tempo. Você pode salvar um casamento dessa maneira. Vamos ao argumento. O argumento está na segunda metade do versículo 10 e vai até o versículo 12. Eu vou ler com você, eu estou só começando. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ele diz 2 vezes que seremos julgados. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E então ele diz novamente no versículo 12, assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E entre essas 2 declarações, vem a base delas no Antigo Testamento, lá em Isaías 45:23, que diz: por mim, mesmo tendo jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Ele está captando cada coisa aqui. O que ele está enfatizando nestes 3 versículos? Eu acho que ele está enfatizando as palavras todos, toda a língua e joelho, e cada um de nós. No versículo 10 ele destaca: todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, sem exceções. No versículo 11 ele diz: a mim se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará a Deus. E no versículo 12 ele diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então você tem a palavra todos, as palavras todo o joelho e toda a língua, e você tem as palavras cada um de nós. Essas são as ênfases nessas 3 declarações. E eu acredito que isso significa que cada pessoa que ouve o som da minha voz se apresentará individualmente diante do Criador do Universo e prestará contas da sua própria vida. Pense muito nisso. Pense nisso quando for dormir à noite. E pense nisso quando acordar de manhã.